Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. A Lei Maria da Penha se aplica aos homens? Essa é uma questão bem delicada, bem interessante, que eu já me deparei algumas vezes na minha pouca experiência no âmbito jurídico. Já me deparei com situações, por exemplo, um conflito entre um casal, que surgiram, por exemplo, ameaças, que surgiram, por exemplo, agressões mútuas, um agredindo o outro, e aí o homem diz que vai recorrer à Lei Maria da Penha para sua proteção. Essa situação ela não é tão incomum assim e há muita desinformação sobre o tema. Mas o fato é que a Lei Maria da Penha, ela se destina à proteção única e exclusivamente da mulher. O objetivo da lei é coibir, é proibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, ela não contempla a proteção dessa lei, ela não contempla indivíduos do sexo masculino. Eu até já me deparei com situações de magistrados aplicando medidas protetivas de urgência para homens que estavam sendo ameaçados, perseguidos, violentados por suas esposas, companheiras, namoradas. Mas isso, do ponto de vista técnico, está errado. Há toda uma contextualização por trás disso. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela foi editada porque o Brasil se comprometeu internacionalmente a coibir quaisquer tipos de violência praticadas contra a mulher e principalmente no seio doméstico e familiar. Ora, se o Brasil se comprometeu internacionalmente a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e editou a lei com essa finalidade, então ela não pode se aplicar a indivíduos do sexo masculino. Mas isso não significa que os indivíduos do sexo masculino não receberão proteção. Eles vão receber proteção. Só que essa proteção, melhor dizendo, é uma proteção que vem lá, por exemplo, do Código de Processo Penal, com a possibilidade de fixação, em casos mais graves, de uma prisão preventiva contra a sua agressora, ou, por exemplo, medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a proibição de frequentar determinados locais. Então, há sim uma possibilidade de proteção para a figura do homem, tanto no Código de Processo Penal, quanto no Código Penal. Por exemplo, caso venha a ser vítima de lesão corporal, ou mesmo de crimes contra a vida. Mas essa proteção, ela não é a mesma que aquela que a Lei Maria da Penha confere às mulheres. São situações muito diferentes. Hoje, de certa forma, os tribunais eles até têm abrangido um pouco mais a esfera de proteção da Lei Maria da Penha. Já se identifica, por exemplo, decisões judiciais que reconhecem a incidência da Lei Maria da Penha no caso de transexuais. Mulheres transexuais, elas podem sim ser protegidas pela lei. Há decisões judiciais nesse sentido. Há também, e aqui nesse caso não precisaria nem de haver uma decisão judicial, porque a própria lei é muito evidente nesse sentido, a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha também, no caso de casais homoafetivos, em que há um envolvimento de duas mulheres. As relações homoafetivas nesse sentido, compostas por duas mulheres. Mas, em relação ao homem, não é possível porque, volto a dizer novamente, a esfera de proteção da Lei Maria da Penha, ela é justamente destinada a proibir, a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem muita gente que questiona a constitucionalidade dessa lei, diz que é ilegal, que é inconstitucional, porque a lei estaria conferindo uma proteção especial para as mulheres, estaria privilegiando, concedendo um privilégio para as mulheres, estaria colocando os homens, e que até vale dizer, o número de mortes violentas com vítimas do sexo masculino é bem maior do que as vítimas do sexo feminino. Então, sobre esse argumento, muita gente vai dizer que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional, privilegia mulheres e desprestigia os homens. Mas esse não é o argumento que prevalece. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Maria da Penha ela se destina a uma ação afirmativa. Ela é fruto de uma política de ação afirmativa. As mulheres elas ainda estão buscando o seu espaço na sociedade e as mulheres ainda são vítimas em forma bastante excessiva de violência doméstica e familiar
Esse contexto de pandemia evidenciou bastante isso. Os casos de violência doméstica familiar contra a mulher aumentaram sensivelmente, ou melhor, exponencialmente, durante esse período de pandemia. Porque é natural, as pessoas estão ficando mais em casa e aí os conflitos eles tendem a ser maiores. Então, só para resumir a questão, é errado falar sobre a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha para indivíduos do sexo masculino, para os homens, porque a Lei Maria da Penha é um instrumento de proteção destinado à figura da mulher, mas não significa que o homem não vai ter a sua proteção jurídica assegurada. É para isso que existe o Código Penal e para isso que existem as medidas preventivas, vamos dizer assim, previstas no Código de Processo Penal. A exemplo da prisão preventiva, até mesmo da prisão temporária, que não está previsto no Código de Processo Penal, mas também é um caminho que pode eventualmente ser utilizado dependendo do contexto, embora difícil. E temos também as medidas cautelares diversas da prisão. São situações aqui que não há imposição de uma prisão, mas pode ser aplicada aí algum cerceamento da liberdade dessa mulher que porventura esteja ameaçando, agredindo, que esteja provocando algum mal que seja, vamos dizer assim, relevante para a atuação do direito penal. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.